O professor Dr. José Luís Cardoso é investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Foi professor catedrático no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa até março de 2008, onde exerceu os cargos de Presidente do Departamento de Economia e do Conselho Científico. Colabora como professor visitante em diversas universidades portuguesas e estrangeiras. É autor de várias obras sobre história do pensamento económico, com especial incidência no estudo do caso português em perspectiva comparada. Os seus ensaios históricos cruzam perspectivas interdisciplinares da economia, sociologia e ciência política, com interesses de pesquisa que se alargam aos domínios da história económica e da metodologia económica. Publicou diversos artigos nas principais revistas académicas nacionais e internacionais das suas áreas de especialidade. O seu primeiro livro foi dedicado a Manuel Fernandes Tomás, ensaio histórico-biográfico em Figueira da Foz, em 1983, e que em breve será reeditado. Tem atualmente em preparação diversos estudos sobre a Revolução Liberal de 1820. Coordenou a coleção de obras clássicas do pensamento económico português, 20 obras em 30 volumes, publicadas pelo Banco de Portugal entre 1990 e 1998. Foi cofundador da revista The European Journal of History of Economic Thought e é co-diretor da revista A Journal of Portuguese History. É sócio efetivo e vice-presidente da classe de letras da Academia das Ciências de Lisboa. Foi presidente da European Society for History of Economic Thought entre 2014 e 2016 e diretor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa entre junho de 2014 e junho de 2018. Hoje traz-nos o tema de José da Silva Carvalho, o Governo do Reino e as Cortes Constituintes de 1821 a 1822. Professor Dr. José Luís Cardoso. Muito obrigado, cumprimento todos os presentes e permitam-me que destaque o Dr. Lino Gouveia, Presidente do município de Santa Combadão. Muito obrigado pelo convite, é com imensa honra que aqui estou, pelo convite para aqui estar. Cumprimento também o Dr. Agostinho Marques e o Dr. António Neves, que sei que tiveram uma responsabilidade muito especial pela concepção e organização deste programa, e um cumprimento a Nuno Siqueira e suas irmãs, descendentes de José da Silva Carvalho, a pessoa de quem vamos aqui hoje falar. Quando recebi a primeira versão do programa, ainda há tempo de poder introduzir algumas modificações, percebi que havia um risco grande de sobreposição, porque todos nós estamos a falar de Silva Carvalho e há sempre pontos de contacto entre as nossas comunicações. Por isso, apesar do risco de poder entrar em algum terreno de irrelevância, decidi fazer uma apresentação, enfim, contextualizada quanto baste, mas uma apresentação focalizada de microhistória sobre o período em que José da Silva Carvalho exerceu funções durante o período do vintismo. E, portanto, o período que aqui vou analisar, e apenas me vou referir a este período, não vou falar nem do Sinédrio, nem dos exílios, nem da sua presença no governo em períodos posteriores, é entre 24 de agosto e 31 de dezembro, quando faz parte da Junta Provisional do Supremo Governo do Reino, e também integrou, nessa altura, depois da fusão das Juntas de Porto e de Lisboa, a Junta Preparatória da Convocação das Cortes. De 30 de janeiro a 4 de julho foi membro do Governo da Regência, antes de Dom João VI regressar do Brasil e da sua chegada a Lisboa em julho de 1821, e entre 7 de setembro de 1821 e 28 de maio de 23, a data da Vila Francada, exerceu o cargo de Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Justiça, por vezes também designada de Negócios da Justiça e Negócios Eclesiásticos, sendo de referir que, de forma interina, José da Silva Carvalho, em períodos em que, por impedimento de outros membros do Governo, exerceu momentaneamente também cargos de Ministro do Reino, da Guerra e da Marinha. Silva Carvalho integrou a Junta Provisional do Supremo do Governo do Reino, que foi constituída, e, conforme Maria João Mugarra acaba de dizer, e eu vou, dando continuidade, vou justamente retomar esta citação, a sua incumbência era descrever as atas do Governo, dirigir a polícia oculta, pondo em prática os meios para que ela conservasse em segurança e se inutilizasse qualquer tentativa de quem pretendesse destruir os alicerces da grande obra que principiámos, e esta é a citação que Maria João aqui há pouco nos recordou. Esta primeira missão do Governo Supremo do Reino, constituído no Porto, durou 22 dias, até à fusão, até, digamos, à sequela de Lisboa de 15 de setembro, e após essa sequela, continuou a integrar a Junta Provisional, entretanto alargada a um maior número de membros e com competências governativas melhor definidas. A José da Silva Carvalho foi atribuído ao cargo de, e cito, ajudante do encarregado de negócios do Reino e da Fazenda.
E esse encarregado dos negócios do Reino e da Fazenda era Manuel Fernandes Tomás, cabendo-lhe, a Silva Carvalho, tarefas relacionadas com a manutenção da ordem pública e da segurança. Idêntico cargo de ajudante foi também conferido a José Ferreira Borges. Reencontrava-se assim, neste governo saído da Revolução de 1820, o núcleo duro dos magistrados do Sinédrio, sob a reconhecida liderança de Manuel Fernandes Tomás. Quando lemos o relatório que Manuel Fernandes Tomás apresentou às Cortes no início de 21, quando as Cortes se reuniram, percebemos o que é que poderá ter sido o papel do Governo e do Ministério do Reino e dos seus ajudantes nesta altura. Um levantamento da situação do país, o elenco dos problemas que importava resolver e, sobretudo, uma tomada de consciência nítida de que havia tensões, havia problemas entre os apoiantes da Revolução, aqueles que eram menos apoiantes e aqueles que eram mesmo adversários. Um conjunto de tensões protagonizada por grupos sociais e interesses económicos e políticos diversificados e que, por isso, teria de avançar de forma lenta e gradual. Ao risco de se adotarem posições extremadas e radicais, contrapunha Fernandes Tomás e os seus ajudantes, digamos assim, a segurança decorrente de consensos que se procuravam estabelecer, conscientes das dificuldades adicionais que provinham da manutenção de um aparelho administrativo controlado por homens indiferentes à causa liberal. Estes foram os dilemas que estiveram presentes nos acontecimentos da Martinhada, no dia de São Martinho, de 11 de novembro de 1820, que Manuel Fernandes Tomás soube gerir com uma grande habilidade política, de modo a neutralizar os protagonistas mais radicais, quer à esquerda, quer à direita, do movimento regenerador. José da Silva Carvalho demonstrou, nesta ocasião, total fidelidade à liderança de Fernandes Tomás, demitindo-se do governo para depois ser reempossado com acrescida legitimidade. O mesmo fizeram Frei Francisco de São Luís, José Joaquim Ferreira de Moura, por exemplo. Referindo-se a este episódio, também no memorando que Maria João Nogarro editou há uns anos atrás, disse Silva Carvalho que este infernal ministério, feito no dia 11, o tal episódio da Martinhada, durou só 5 dias. Concorri com o que pude para o restabelecimento da ordem no dia 17. O bom crédito que mereciam os que estavam no governo antes do dia 11 e o coronel Sepúlveda, pela sua boa reputação, valor e prudência com que dirigiu as coisas, conseguiram dar o sossego à capital e ao reino. Portanto, parecia, enfim, ultrapassado este episódio da Martinhada e tudo se encaminhava para que finalmente as Cortes pudessem ser constituídas. Não é possível reconstituir o que terá sido a atividade desenvolvida por José da Silva Carvalho e José Ferreira Borges enquanto ajudantes do encarregado de negócios do Reino e Fazenda, isto é, Manuel Fernandes Tomás. Conhece, todavia, o testemunho de José Ferreira Borges, que não parece abonar em favor de uma boa articulação de responsabilidades políticas entre os 3 antigos membros e fundadores do Sinédrio. Entre os papéis de José Ferreira Borges, que se encontram na Biblioteca Nacional e que continuam a aguardar um estudo atento, pode ler-se no seu diário truncado, no diário de José Ferreira Borges, um interessante bilhete que enviou a Fernandes Tomás no dia 23 de novembro de 1820, ou seja, alguns dias depois do desfecho da Martinhada. E diz Ferreira Borges, no documento que aqui está identificado: tendo começado por vezes a falar sobre os deveres que me incumbem na qualidade de seu ajudante, sempre tem havido coisa que interrompe ou desvaira a conversação. Como, porém, é mister que eu conheça as minhas obrigações para evitar ou queixas de faltas involuntárias ou empregar o tempo em outras coisas a que tenho de atender, eu lhe peço, muito encarecidamente, me determine as obrigações, os dias ou as horas do dia em que devo trabalhar. Desse o momento a responder ao que é de veras seu amigo José Ferreira Borges. Diz Ferreira Borges: Manuel Fernandes Tomás, diz lá o que é que queres que eu faça, porque não podemos continuar assim, ajudantes, teus ajudantes, mas sem termos um pelouro bem definido. Esta amizade aqui referida reveste alguma hipocrisia, ou então deverá ser entendida num sentido meramente retórico. Apesar de cúmplices e aliados, são bem conhecidas e documentadas as desavenças e tensões que entre ambos existiam. O referido diário de Ferreira Borges oferece provas cabais dessa animosidade, que viria também a ser registada no testemunho, mais tarde, de José Maria Xavier de Araújo. A este propósito, não posso entrar aqui em detalhes, mas veja-se o estudo recente e muito bem documentado, justamente muito apoiado neste diário truncado de José Ferreira Borges, que Fernando Marques da Costa recentemente publicou sobre a história da maçonaria no período de 1807 a 1834. Não tenho tempo de entrar aqui nesta análise, mas de facto há aqui elementos novos para perceber aquilo que era a relação entre Ferreira Borges e Manuel Fernandes Tomás. Não sabemos se Silva Carvalho teria a mesma queixa sobre a falta de orientações e de pelouros.
Sabemos que se preocupava dos assuntos de polícia, da ordem pública e da segurança. Pelo depoimento de José da Arriaga, sempre marcado por muito enviesamento e muito pouca simpatia em relação a José da Silva Carvalho, temos que o reconhecer, não haveria qualquer esforço de coordenação da equipa, pois, e cito Arriaga, Fernandes Tomás em tempo algum se aproveitou dos serviços daquele seu secretário, a quem nunca consultou e com quem parece nunca esteve de acordo, trabalhando só e sem auxílio de ninguém. Fim de citação. Todavia, tendo em conta as referências sempre abonatórias que no seu memorando Silva Carvalho faz sobre Fernandes Tomás, e também pelo acolhimento que Fernandes Tomás deu, como iremos ver daqui a pouco, nas páginas do Independente, um jornal por si editado com Ferreira de Moura, a Silva Carvalho, parece plausível supor que terá existido entre os dois maior cumplicidade e partilha de funções do que as que existiam entre qualquer um deles e José Ferreira Borges. Neste período, e que estamos ainda a falar deste período antes da convocação das Cortes, José da Silva Carvalho fez também parte desta junta provisional encarregada da convocação, um processo essencial que foi merecedor da atenção executiva de Fernandes Tomás após o desfecho da Martinhada e que ficou concluído com as eleições para deputados que se realizaram em 3 domingos sucessivos de dezembro de 1820. Entre os membros mais ativos do Sinédrio e do núcleo inicial de apoio ao movimento regenerador, José da Silva Carvalho foi dos poucos que não foi eleito deputado às Cortes Constituintes, que se reuniram pela primeira vez a 29 de janeiro de 1821. A sua relação leal com Fernandes Tomás permite fazer supor que terá sido uma decisão propositadamente amadurecida, para que Silva Carvalho pudesse ficar com o cargo governativo na regência e futuro gabinete de Dom João VI após o seu regresso do Rio de Janeiro. Com efeito, Silva Carvalho integrou o governo da regência, instituído por decreto das Cortes a 30 de janeiro de 1821, e viria a ser nomeado por Dom João VI em 7 de setembro para ministro e secretário de Estado da Justiça. As atribuições desta Secretaria de Estado da Justiça resultavam depois de um processo de autonomização em relação ao Ministério do Reino e podem ser compreendidas porque é que fala a Secretaria de Estado da Justiça e dos Negócios Eclesiásticos, porque dizia que ficam pertencendo, portanto, era este o ofício, a tarimba Silva Carvalho, fica pertencendo à Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça todos os objetos da Justiça Civil e Criminal, todos os negócios eclesiásticos, a expedição das nomeações de todos os lugares da magistratura, ofícios e empregos pertencentes a esta repartição, a inspeção das prisões e quanto é relativo à segurança pública. A Secretaria de Estado da Justiça ficava com a competência também para promulgar, comunicar e fiscalizar a observância de toda a legislação produzida pelas Cortes no âmbito das suas funções, isto é, da segurança pública, da vigilância e da administração da justiça. As tarefas do Ministro José da Silva Carvalho inseriam-se, portanto, numa esfera essencial da ação política do período do vintismo, respeitante à manutenção da ordem pública, à segurança dos cidadãos, o que implicava, naturalmente, vigilância e repressão da criminalidade. Podemos bem compreender o alcance das tarefas desenvolvidas por José da Silva Carvalho neste Ministério através da leitura do relatório que apresentou nas Cortes Ordinárias, em dezembro de 1822, já depois de aprovada a Constituição e quando as Cortes se reuniram já na primeira legislatura, digamos, do funcionamento do nosso Parlamento. E que se reuniram, e que na sessão de 2 de dezembro, repito, ele apresentou um longo relatório centrado nas questões da justiça criminal e da segurança pública. Silva Carvalho expõe neste longo relatório, que é a demonstração do trabalho que ele estava a desenvolver enquanto membro do Governo, expõe a sua avaliação sobre os principais problemas relativos à administração da justiça criminal, que estima ser parte fundamental do processo de regeneração política. Após referência preambular aos abusos praticados pelo anterior sistema do governo absoluto, considerando que quando as leis são arbitrárias não podem ser respeitadas, com destaque para a perseguição movida a autores portadores de ideias liberais, Silva Carvalho constata a permanência de uma excessiva criminalidade nascida de situações de pobreza que provocam vinganças pessoais.
e apresenta uma visão globalmente otimista sobre a diminuição futura da criminalidade. Desculpem esta situação um pouco mais longa, mas eu penso que ela é interessante porque faz parte desse relatório de 2 de dezembro e em que ele diz que está persuadido que os delitos que procedem da miséria e da indigência diminuirão assim que forem sendo menos fortes as causas que os motivam. Só o Congresso pode, por meio de uma legislação prudente e sábia, abrir os canais da abundância, remover os tropeços ao comércio, à indústria e à agricultura e proporcionar os meios de instrução pública a todos os cidadãos, etc, etc. Portanto, o problema da criminalidade é um problema de desenvolvimento económico. Resolva-se o problema do país que a criminalidade diminuirá. É esta visão otimista e esta visão global que Silva Carvalho apresenta neste seu relatório. O novo quadro político era não apenas um fator indispensável à criação de condições de melhoria das condições de vida, e por isso diminuição da criminalidade, mas também a justificação sobre o direito e a legalidade das reformas no sistema de administração da justiça, do qual dependia a própria evolução da criminalidade. Silva Carvalho opta por um modelo que privilegia a prevenção, por um modelo de administração da justiça que privilegia a prevenção do crime e não a punição e repressão de culpados. Todavia, também considera que a melhor forma de prevenir a ocorrência de crimes é promover a vigilância e estabelecer um pesado sistema de castigos que provoque a inibição dos infratores. Eu tenho várias citações aqui para documentar, mas vou passar um pouco por cima. O seu ambicioso plano de segurança pública visava, cito, viajantes, mendigos, negociantes de trastes velhos, os que trabalham em metais preciosos, vadios sem ofício, presos das cadeias, etc. E o novo sistema a pôr em pé implicava a criação de um corpo de vigilância complexo e de vigilância e de controlo, com guardas-barreiras nas entradas das povoações, guardas urbanas, vigias noturnas, sentinelas, escoltas, patrulhas, enfim, ele dá um elenco da organização do sistema para prevenir a criminalidade. A tónica colocada na vigilância e na prevenção, e isto foi demonstrado há cerca de 30 anos por um estudo notável de José Subtil sobre a criminalidade no período do vintismo e, portanto, não vou entrar em mais detalhes sobre isso, porque é um estudo que se mantém atual sobre estas matérias, mas essa tónica colocada na vigilância e na prevenção significava a abolição dos sistemas repressivos herdados do anterior regime, designadamente a Intendência Geral da Polícia, que seria extinta há algum tempo, em abril de 1823, a extinção das ordenanças e a sua substituição por uma Guarda Nacional legitimada pelo novo poder soberano. Antes de proceder à descrição deste plano, 2 de dezembro, que apresenta nas Cortes em 2 de dezembro de 1822, e neste mesmo relatório que tem estado a analisar, Silva Carvalho detém-se na apresentação de 2 tipos de criminalidade que haviam ocupado especialmente a sua função enquanto Ministro e Secretário de Estado da Justiça. Recorde-se que ele apresenta em dezembro de 1822, exercendo o cargo desde agosto de 1821, portanto quase 1 ano e meio no exercício destas funções. Em primeiro lugar, os 2 tipos de crimes que ele destaca são os crimes contra a liberdade e contra o sistema constitucional em construção. Fazendo menção explícita à famosa conspiração da Rua Formosa, supostamente organizada ou orquestrada por Dom Pedro e por sua mãe, Dona Carlota Joaquina, e as subsequentes, ainda que nessa altura inconsequentes, tentativas de sublevação contra-revolucionária. Em segundo lugar, os crimes e os abusos contra a liberdade de imprensa. Sobre estas matérias encontramos marcas e registros nos despachos de divulgação das cartas de lei aprovadas pelas Cortes, assim como nos ofícios expedidos da sua Secretaria de Estado ao longo do período em que exerceu funções ministeriais. E vamos entrar aqui, digamos, nos materiais, nas fontes que vou aqui sobretudo explorar no tempo que ainda tenho para esta apresentação. De facto, ele tinha 2, fundamentalmente, divulgar as cartas de lei aprovadas do Parlamento e despachar sobre assuntos, digamos, que lhe chegavam às mãos para resolver. Sobre estas matérias, dizia eu que encontramos nestes despachos e muitos sinais da sua atividade. Relativamente às cartas de lei, e vale a pena, e não vou poder analisar todas, como é evidente, vale a pena assinalar algumas das matérias que no período em análise recaíram sobre a sua jurisdição. O regimento do Conselho de Estado, por exemplo, a preparação da viagem de regresso de Dom Pedro, pensava-se que em outubro de 1821 ele poderia vir regressar a Portugal viajando pela Europa, pelas Cortes Ilustradas da Europa, e Silva Carvalho tem um interessante ofício em que ele recomenda justamente a importância do conhecimento das boas experiências constitucionais nos países europeus, as regras de funcionamento do Tribunal da Liberdade de Imprensa, as irregularidades nos sistemas de administração e de governo do Brasil, a extinção de privilégios de foro, enfim, são várias as matérias. A este propósito, gostaria
gostaria de... Um dos temas que merece atenção é a necessidade de um Código Civil e de um Código Criminal. O primeiro Código Penal vai ser aprovado muito mais tarde, 1852, se não estou enganado, o Luís Bigodes Chorão corrigir-me-á mais tarde, portanto, mas nesta altura ele já está a preparar justamente os elementos para a constituição desse Código Criminal. E é muito curioso este documento, autógrafo de José da Silva Carvalho, uma carta que ele escreve às Cortes em 4 de dezembro de 1822, na altura em que está a apresentar o seu relatório, em que ele diz o seguinte: Mandel Rei, pela Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, participar à comissão encarregada de formar e propor os projetos dos códigos do processo criminal e de delitos e penas, que as Cortes ordenam em data de hoje, que a mesma comissão remeta com urgência a esta Secretaria de Estado, a fim de ser transmitida ao Soberano Congresso, informação sobre o estado dos seus trabalhos e o tempo que ainda lhe será necessário para os concluir. Era uma comissão que estava encarregada de fazer o código e o Silva Carvalho está a perguntar, vamos lá saber em que ponto é que está a preparação desse Código Criminal, porque tratar da justiça e da criminalidade implicava tratar do enquadramento jurídico dessa mesma justiça e criminalidade. E há muitas outras matérias que eu me vou dispensar aqui de referir. Particularmente, uma que lhe merece atenção é, já em 23, a revolta do Conde de Amarante, no início de 23, e que viria a estar na base depois da Vila Francada e da Contra-Revolução Absolutista. Esta matéria, assim como a atitude da Dona Carlota Joaquina de não aceitar jurar a Constituição de 22, sobre ela Silva Carvalho produziu alguns ofícios em que atesta de forma clara a sua adesão à causa liberal. Temendo que o terrível exemplo, e cito, de perjúrio dado pelo Conde de Amarante, pudesse alucinar alguns incautos desconhecedores dos seus verdadeiros interesses. E apelando aos seus destinatários, que eram sobretudo prelados diocesanos a quem ele dirige esta portaria, à obediência que devem prestar à Constituição e leis vigentes. Nestes ofícios, do final do triênio liberal de Silva Carvalho deu prova das suas tentativas de controle e dissuasão, também pela força, e de facto a repressão deste movimento do Conde de Amarante foi forte, também pela força das movimentações contra-revolucionárias que viriam a estar na origem da Vila Francada, procurando Silva Carvalho, que tinha uma relação privilegiada com Dom João VI, manter Dom João VI do lado das forças liberais, mas cedo se verificou que essa tarefa era impossível. Não vou entrar nesse detalhe. O relatório e plano que apresentou em dezembro de 22 constitui, em meu entender, a principal peça estruturada reveladora do seu pensamento e ação em matérias de justiça criminal e de segurança pública durante o vintismo. Todavia, uma apreciação mais pormenorizada das marcas e registros do seu ofício de governante permite entender melhor o que foi de facto o cotidiano do despacho de Silva Carvalho, em que ele se viu envolvido. E permite também compreender e confirmar a inegável adesão de Silva Carvalho à causa liberal. Por isso, a ideia veiculada por José da Riaga, supostamente sustentado pelo testemunho de intervenções de deputados nas Cortes e em desabafos publicados pela imprensa periódica, a ideia da Riaga de que Silva Carvalho permanecia, e cito, silencioso e de braços cruzados, assistindo satisfeito aos atos escandalosos praticados pelos seus fiéis aliados, a acusação de que protegia magistrados indignos e nada fazia para conter os abusos da justiça e atos criminosos ou, e continuo a citar a Riaga, a cumplicidade na obra da reação, estas acusações da Riaga, como procurarei demonstrar na análise a seguir feita, não parecem não ter qualquer comprovação fidedigna. Para esta análise das ordens e portarias assinadas por José da Silva Carvalho no exercício de funções governativas, é disso afinal que trata esta parte final da minha intervenção, recolhi uma amostra que julgo significativa de ofícios publicados na imprensa periódica da época e que foram coligidos no jornal O Independente durante o período da sua existência, isto é, entre 22 de novembro de 1821 e 30 de março de 1822. Estamos a falar de 4 meses. É, portanto, uma amostra, não é o conjunto da atividade de Silva Carvalho como Ministro e Secretário de Estado da Justiça. É uma amostra que tem o valor que tem e, portanto, é também aqui, de alguma forma, um convite para que este trabalho possa ser prosseguido com outras fontes. Os jornais publicavam na época, todos eles, ofícios e, portanto, digamos, artigos de ofício, como se chamava, já irei mostrar. Todos eles publicavam os diários das Cortes, todos eles publicavam o noticiário internacional, mas o Independente é
jornal editado por Manuel Fernandes Tomás e José Joaquim Ferreira de Moura é aquele que maior atenção dá aos despachos de Silva Carvalho. Não quero especular sobre o assunto, mas o que é um facto é que Silva Carvalho, a presença dos despachos de Silva Carvalho no Independente é impressionante. Do conjunto dos despachos de todos os outros secretários de Estado em exercício de funções, eu diria que talvez 3/4 são despachos de Silva Carvalho. E, portanto, é sobre isto que vos vou falar. Então, tem aqui uma ideia daquilo que era o jornal O Independente em 1821, os artigos do ofício, e, portanto, a regra é esta. Manda El Rei, pela Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, que o juiz de fora da Vila de Ourique louve no seu real nome o prior da Igreja Matriz da mesma vila, Caetano Gomes Leitão, pelo zelo e atividade com que promove o sistema constitucional, cujos princípios desenvolveu na homilia que, no dia 18 de novembro próximo passado, recitou aos seus paroquianos e que continua, por este modo, a consolidar um sistema de que tanto depende a felicidade da nação. Portanto, estes são os ofícios e os despachos que estou aqui a apresentar-vos e no qual eu julgo que é patente aquilo que foi a atividade desenvolvida por José da Silva Carvalho. O estilo é sempre este, manda El Rei, ou então sendo presente a Sua Majestade, e portanto é o estilo próprio do despacho de um secretário de Estado da Justiça. Repito que, e só para vos recordar, fazia parte das obrigações da Secretaria de Estado da Justiça os objetos da Justiça Civil e Eclesiástica, a expedição das nomeações e por aí fora. E, portanto, é disso que nós estamos a falar, o que é que Silva Carvalho fazia. E, portanto, aquilo que aqui tem é um quadro resumo dos 177 ofícios que analisei durante este período de 4 meses. Reparem, se ele exerceu funções durante mais de 2 anos, imaginem a quantidade de ofícios que nós poderemos ainda trabalhar, e não apenas aqueles que estão aqui registados, mas também a correspondência com os corregedores, que certamente está disponível na Torre do Tombo, e aquilo que são as matérias do Diário de Governo desta altura. Estas matérias encontramos nestes ofícios e, portanto, aqui tem uma arrumação, uma tipologia que ponho, enfim, construída a partir dessa leitura. Na administração eclesiástica temos o funcionamento da patriarcal, a coleta de dízimos, os pagamentos de dívidas de conventos, a secularização dos religiosos de ordens regulares. Nos procedimentos contra o clero são sobretudo as queixas e as denúncias e os julgamentos por comportamentos sediciosos contrários ao espírito constitucional. Na administração judicial é o provimento de magistrados, a abertura e a anulação de concursos, os orçamentos e os pagamentos dos serviços de justiça, a publicação do Código Criminal, os procedimentos contra magistrados pelos abusos de autoridade e dirigidos a corregedores, juízes de fora e juízes ordinários. Enfim, este é o elenco das matérias que por aqui vê-se, e sobretudo tem aqui um peso forte, obviamente, as ordens de prisão e julgamento que Silva Carvalho tinha que resolver. Seria imprudente e certamente ingênuo esperar que estes ofícios servissem para apurar o recorte literário ou para transmitir a profundidade do pensamento do seu autor. Não é esse o meu objetivo, como é evidente. A secura burocrática da linguagem não perturba, porém, a captação de um cotidiano de preocupações sobre matérias criminais e securitárias, tal a variedade de assuntos a que teve de dar despacho. Assim, deu despacho sobre a prisão de uma quadrilha de salteadores na comarca de Lagos, ou sobre as obras urgentes que importava fazer na cadeia de Évora, ou sobre o cuidado do transporte dos presos do Brigue, em que tinham viajado do Brasil e que deviam ser transportados ao Castelo de São Jorge, ou a domesticação a um pároco de Lamego por não cumprir adequadamente as suas funções do púlpito, ou a ordem de julgamento ao prior do convento de Tomar, em resposta a uma queixa que foi apresentada a Silva Carvalho por 10 freiras que se queixavam desse pároco de Tomar, ou a conservação urgente de uma igreja na comarca de Vila Real a pedido dos paroquianos, ou a repreensão ao corregedor da comarca de Coimbra por ter dado ordem de prisão ilegal a uma pessoa inocente. Estes e tantos outros casos particulares foram por si despachados, mas também, e aqui obviamente isso é que era importante, a nomeação dos corregedores, a nomeação de provedores, de juízes de fora, juízes dos órfãos, juízes ordinários, e até um caso particularmente interessante em que ele interveio, e que é um caso curioso da anulação de uma promessa de casamento, dizendo no seu ofício, no seu despacho, Silva Carvalho, que assim os interessados, e cito, ficavam livres de usar os direitos civis que lhes competem. E assim os anteriores promissores de casamento
seguiram livres para exercer os seus direitos civis, cada um deles, e devem ter sido felizes para sempre, graças ao ofício de José da Silva Carvalho. Mas estes casos avulsos não podem esquecer dois aspectos essenciais que a leitura deste conjunto de despachos permite extrair e nos quais é saliente o seu grande significado político. É o próprio José da Silva Carvalho que nos autoriza tal interpretação, uma vez que introduziu no estilo seco dos ofícios considerações adicionais reveladoras do cuidado especial que alguns assuntos lhe mereciam. Em primeiro lugar, a sua chamada de atenção para o papel dos membros do clero na difusão do espírito constitucional, quer através de palavras de aplauso, como vimos a propósito daquela palavra de aplauso ao Cónigo de Ourique, e louvor, quer através da evocação de crime e castigo. Vejamos alguns exemplos elucidativos, e não posso dar outros, mas manda outro sim que ele faça entender ao sobredito Cónigo que qualquer ação deixa de ser constitucional logo que se não ajusta aos deveres e estado de cada um, e que o verdadeiro constitucionalismo mais se explica por obras próprias de tão honroso título do que por declamações vãs e ostentações estéreis. E, enfim, que se os primeiros inimigos do governo constitucional são os que o atacam diretamente, os segundos são os que o ofendem, desacreditam e contrariam a sua marcha, desobedecendo às leis, desacatando os superiores, rompendo o vínculo da obediência e desenfreando as paixões, e muito mais quando se abusa do respeitável nome da Constituição para corar semelhantes desordens e cobrir calúnias, como tem feito aquele alucinado Cónigo. E, portanto, é muito este o tom de repreensão contra aqueles que não cumpriram a sua função. Outro exemplo é dado pelo louvor que ele transmite ao prior da Igreja de Ourique, que há pouco citei, ou ainda as instruções a um religioso franciscano para que, e cito, passe às ditas povoações e instrua aqueles habitantes circunstanciadamente com a maior individuação e clareza dos bens que resultam à nação constitucional e, por isso, da devida adesão que devem ter a um tal sistema. Fim de citação. A segunda matéria, para além deste cuidado com os membros do clero, merecedora de destaque, é que se refere à denúncia dos abusos dos magistrados e à afirmação de novas regras e formas de se praticar a justiça, designadamente no que se refere à não aceitação de prisão sem culpa formada e à recusa de favorecimentos ou jurisdições especiais, para além, claro está, da firmeza na acusação e no julgamento de culpados. Assim, num ofício em que dá conta da não autorização de libertação de um preso na cadeia de Barcelos, Silva Carvalho esclarece o seguinte: Sua Majestade deseja que todos os seus súbditos tomem por modelo de sua conduta a maior exatidão no cumprimento dos seus deveres e que antes sigam nos seus procedimentos os preceitos de justiça rigorosa do que recorram a compaixões depois de terem transgredido as regras do honesto, de cuja observância depende em grande parte a ordem social bem entendida. Ainda neste âmbito da moralização da aplicação da justiça, assinala-se o modo como ele procura atacar o problema do atraso na realização de julgamentos, com várias ordens, sobretudo para a relação do Porto, relativamente a pessoas não sentenciadas e que muitas dessas pessoas estavam assim a não beneficiar das leis que proíbem tão escandalosas demoras, e cito Silva Carvalho. A concluir, gostaria de reforçar o caráter ilustrativo destes exemplos que testemunham aquilo que foi a ação de José da Silva Carvalho como Ministro dos Negócios da Justiça durante o vintismo. São 177 despachos durante 4 meses. A relevância e a gravidade dos problemas com que tinha de lidar fizeram dele um personagem distante dos grandes debates constitucionais e da efervescência da esfera pública, neste período do vintismo, repito. Apesar de ter a seu cargo matérias pouco populares e que facilmente constituíam objeto de contestação, Silva Carvalho teve oportunidade de afirmar a sua convicção firme na defesa de princípios liberais e de demonstrar a fidelidade às grandes causas que o moveram a colaborar na constituição do Sinédrio e a participar na arrancada do governo regenerador. A experiência que adquiriu na pasta da Justiça foi certamente importante para as futuras missões governativas e políticas, a que viria a ser chamado 10 anos mais tarde, após 2 passagens pelo exílio londrino. Mas essa é já outra etapa da sua vida a ser desbravada pelos próximos oradores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Mais um excelente contributo sobre o José da Silva Carvalho.
Findo este novo painel, abrimos então agora novamente a oportunidade de fazerem algumas questões, se assim o entenderem, a qualquer um dos palestrantes. Quem quer colocar alguma questão? Raquel, por favor, lá em cima. Eu queria felicitar a Câmara de Santa Combadão por estes colóquios e estas conferências que são muito importantes, pois eu penso que em Portugal há um grande déficit a nível do conhecimento histórico e são estes colóquios, estas conferências e o ensino, claro que são importantes para o ensino da história. E eu sou um bocado suspeito, porque sou professor de História há 38 anos, 39 anos, e há pouco tempo li uma entrevista feita a alguém, que por acaso não me lembro o nome, já foi há bastante tempo que a li, e que dizia mais ou menos isto. Temos que ter mais história no ensino, pois isso é fundamental. E eu próprio, como professor de História, não conhecia bem esta figura de José da Silva Carvalho. Venho de Viseu, por isso mesmo que eu felicito a Santa Combadão por me dar a conhecer esta figura. E agora queria fazer uma pergunta muito direta à senhora professora doutora Maria João, que era o seguinte, é mesmo direta: a Revolução de 1820 foi uma revolução burguesa? Bom, esta é a questão. Depois também fazia já o Sr. Professor Dr. José Luís Cardoso, perguntando-lhe também diretamente qual a importância da Constituição de 1822, que, segundo me parece, foi uma Constituição muito avançada nesta época histórica. Portugal era um país atrasado, se quer dizer isso, portanto, em relação aos países europeus. A Revolução Francesa tinha-se verificado há 30 anos, e que estão alguns ideais, penso, da Revolução Francesa, chegaram cá passado 30 anos ou mais. Portanto, uma pergunta era qual a importância dessa Constituição de 1822 e qual a influência dos ingleses, da Inglaterra, neste período, quando sabemos que foi também a Revolução de 1820, os revolucionários de 1820, uma das causas que também, portanto, eles tinham foi lutar contra o domínio dos ingleses da Inglaterra em Portugal. Pronto, era só isto. Muito obrigado, Raquel. Passo já também ao outro senhor para que possa fazer as perguntas e depois o painel responderá imediatamente a seguir. Bom dia a todos, cumprimento o painel e desejo os parabéns pelas intervenções que tenho ouvido. Partilho, de facto, algumas das inquietações que o anterior orador, Carlos António, sou Tiago Coelho, já agora, sou mestrando em História Moderna e Contemporânea. Mas, de facto, a maior dúvida que me ficou aqui perante esta... Não sei se me estou a fazer ouvir bem, parece que está a fazer eco. Ok. A maior dúvida que me ficou aqui, e a pergunta seria agora mais diretamente colocada ao professor José Luís Cardoso, a propósito desta influência não só na Revolução, como no constitucionalismo, na criação da democratização, e tendo em conta estas preocupações sociais, judiciais, criminais, até que ponto é que essa promoção do constitucionalismo, da parte de figuras como José da Silva Carvalho, que eu de facto também não conhecia, ao contrário de todas as outras que foram mencionadas à volta e que foram seus contemporâneos,
Até que ponto é que esta promoção obrigatória, por despacho ou por decreto, e no contexto da criação de uma uniformização ou padronização, ou se quisermos standardização, para utilizarmos assim alguns palavrões, que também vinha acontecendo em vários sistemas políticos da Europa, nomeadamente no caso francês, do qual o nosso foi em grande parte mimético. Até que ponto é que isso, e estou-me a lembrar dos párocos, etc., até que ponto é que isso não tinha em si mesmo alguns gérmenes antidemocráticos, se me é permitido fazer um bocadinho o papel de advogado do diabo. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo então a palavra ao professor José Luís Cardoso. A professora Maria João Morgado. Então, muito obrigada pelas questões colocadas. Colocaram a primeira pergunta aliás, a pergunta que me foi colocada foi se a Revolução de 1820 foi uma revolução burguesa. Eu penso que claramente foi uma revolução burguesa, que os conspiradores que se organizaram no Sinédrio, as suas origens eram maioritariamente de origens de classe e do ponto de vista também económico e cultural se podem inserir em estratos socioeconómicos burgueses, que eram portadores de uma ideologia que se fundava em ideais próprios de movimentos burgueses e que os seus objetivos eram fundamentalmente, de facto, expulsar os ingleses, pressionar a família real a regressar a Portugal e instaurar um regime parlamentar e liberal, consagrando os princípios, principalmente da liberdade, da igualdade e da propriedade, do direito à propriedade, próprios de uma ideologia burguesa. Há, no entanto, dentro deste grupo e pela evolução que tiveram nas fases seguintes da instauração do parlamentarismo em Portugal, fações que tinham concepções diferentes acerca da forma de concretizar este projeto, e a Silva Carvalho tem uma evolução no seu percurso, que já foi aqui também apresentada em intervenções anteriores, em que se posiciona, principalmente a partir de 1826, de uma forma mais clara, como sendo um moderado capaz de estabelecer consensos e que, sendo um dos amigos de Dom Pedro, como muitas vezes é designado o grupo onde ele se colocava, afirma também, aliás já foi hoje aqui apresentada uma citação em que ele diz que para ele, isto penso que é 1836 ou 38, para ele é cartista e continuará cartista porque aquilo que considera que deve ser, deve caracterizar a situação política em Portugal é as reformas tais como elas foram, enfim, implementadas pelo Imperador Dom Pedro e que ele se mantém nesse caminho. Portanto, apesar de haver, de facto, perspectivas e projetos diferentes para a concretização desta sociedade liberal e burguesa, ele é claramente um conspirador e depois um político que defende uma perspectiva burguesa, e era nesse sentido que também foi feita a Revolução de 1820 pelos conspiradores que se organizaram no Sinédrio. Não sei se respondi à questão, se está satisfeito. Muito obrigado também pelas perguntas. Pegando nesta questão para poder fazer a ponte para as outras questões que foram colocadas, eu tenho sempre alguma dificuldade nos rótulos e nas etiquetas e na classificação das revoluções. O que é um facto é que a Revolução de 1820 é protagonizada por membros de grupos de negociantes na Praça do Porto, mas quem a faz são magistrados e, portanto, se eles representam ou não alguns interesses de classe é uma questão que está sempre em aberta a sua discussão. Também militares
militares que estiveram envolvidos, mas também houve, antes da própria Revolução, motins, participações populares que mostram que havia uma vontade de uma revolução que, para além de representar ou poder representar um determinado grupo social ou um grupo económico, representa uma vontade de um país que se sente órfão. Eu penso que nos textos das proclamações dos manifestos, aquilo que quando se fala da Revolução de 1820 e dos seus objetivos é fazer regressar o rei, obediência à religião católica e convocar as cortes para dar ao país uma Constituição. E estes são os grandes temas agregadores de amplos setores da população que veem aqui a oportunidade de pôr em causa, o modelo político e o modelo social de antigo regime. É evidente que, e respondendo desde já a uma questão que me foi colocada, os ingleses são um alvo privilegiado dos ataques que os regeneradores liberais desenvolvem, porque eles tinham uma presença muito forte, não apenas no plano militar, mas no plano da própria administração e da forma de governo da regência instalada em Lisboa enquanto Dom João estava no Brasil. Não há dúvida nenhuma que essa animosidade e esse espírito anti-britânico é, de alguma forma, um fator agregador de muitos destes setores sociais que estavam em presença. Relativamente à questão sobre a importância da Constituição de 22, que referiu, nós sabemos que o texto constitucional mais importante da monarquia constitucional portuguesa entre 1822 e 1910 é a Carta Constitucional de 1826, não há nenhuma dúvida sobre isso. Esse é o texto de maior longevidade e que melhor marca, digamos, a evolução do regime constitucional português. Todavia, a Constituição de 1822 julgo que é de uma grande importância, em alguns casos, obviamente, seguindo o modelo, como disse já Ana Cristina Araújo, o modelo da Constituição de Cádiz, em alguns casos ousada, avançada e radical em algumas matérias, mas porque discute pela primeira vez uma nova concepção da soberania. Discute pela primeira vez e estabelece pela primeira vez a ideia de uma divisão de poderes. Consagra princípios fundamentais como o princípio da igualdade, o princípio da liberdade de expressão, a questão da liberdade da imprensa. E há toda uma, não apenas linguagem, mas todo o conteúdo da Constituição de 1822, apesar de ela ter sido revogada logo a seguir à Vila Francada, ela pode estar presente de alguma forma na Constituição depois, no período setembrista, mas julgo que, no essencial, ela simboliza a vontade de mudança e de transformação do modelo político e de uma forma de organização da sociedade a todos os níveis que a Revolução Liberal de 1820 de facto representa. Quanto à questão de saber se a forma de difusão da ideia constitucional, se ela era democrática ou antidemocrática, eu penso que é preciso perceber aquilo que era o contexto do vintismo e aquilo que foi a efervescência e a explosão da esfera pública. Ou, se quiser de outra maneira, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa provocou debates fortíssimos sobre as mais diferentes matérias em que diferentes setores da sociedade participavam e com uma participação muito permanente, intensa, forte e, portanto, em que era importante fazer vincar as posições em defesa da Constituição. E aquilo que Silva Carvalho fez e outros vintistas fizeram, eles estavam conscientes de que era importante consagrar um texto constitucional, mas um texto constitucional que pudesse não apenas pôr em letra as novas ideias do século, mas que pudesse ter aplicação prática. E, portanto, nesse sentido, a posição de Silva Carvalho, para voltar ao tema da minha intervenção, é justamente a de condenar aqueles que atacam a Constituição e de procurar difundir a Constituição através daqueles que tinham, pela sua facilidade do púlpito e de chegar aos seus paroquianos, a possibilidade de transmitir essas ideias. E, portanto, não vejo aqui nada de antidemocrático, pelos vistos vejo a forma, digamos, alargada e consensual de construir aquilo que é a vontade de um novo sistema constitucional porque Silva Carvalho tanto batalhou. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado também a todos. Não sei se há mais alguém que quer fazer alguma questão, até porque o tempo vai escasseando. Assim sendo, vamos então interromper agora o nosso colóquio para almoço. Estaremos de volta aos trabalhos às 15 horas. Muito obrigado e bom almoço. Muito obrigado, Sr. Professor e Sr. Professor.